Cabala, Francisco Valdomiro Lorenz. A alma na morte. A alma humana é imortal, mas não atinge a felicidade celeste, que provém da união com Deus, senão quando se tornou perfeita. Isto não é possível no estado atual do homem, por causa da demasiada materialidade do seu corpo. A alma humana é, por isso, obrigada a viver em outros corpos. Reencarna-se para se purificar. A divindade criou o homem, Adam Kadmon. Nota de rodapé. Adam Kadmon é o homem primitivo antes da queda e não deve confundir com o primeiro homem, Adam Ha-Hashum, terrestre. O Adão primitivo é um e muitos, porque tudo é dele e está nele. A Cabala conhece ainda Adam Belial, que é o Adão dos cascões, e Adam Protoplastes. Este é o princípio das almas diferenciadas, o homem universal, ao passo que Adam Kadmon é o Logos ou Verbo manifestado, ou Adão divino. Retornando ao texto. A divindade criou o homem para ser o representante da sabedoria e do poder divino. Para este fim, devia o homem 1. Cultivar o jardim do Éden. Nota de rodapé. Jardim do Éden, Gan Weden, é a esfera de atividade orgânica, Gan, no ciclo da perpetuidade, Weden. Retornando ao texto. 1. Cultivar o jardim do Éden, isto é, trabalhar para o bem e a harmonia universal, preceito positivo. 2. Preservar-se da influência das trevas, preceito negativo. Se o homem tivesse obedecido à união entre os dois Adam, o criatural e o divino, seria realizada para a eternidade. E a mesma coisa se operaria em toda a natureza. As criaturas teriam alcançado a vida perpétua. Mas a serpente da tentação, a concupiscência, fez nascer no coração do homem o amor da matéria. O equilíbrio dos polos da vida foi destruído. O princípio concêntrico adormeceu pouco a pouco, e o de expansão produziu um caos. O homem, em vez de viver na divindade e receber dela constantemente a espiritualidade necessária, caiu no amor de si mesmo e no mundo do pecado. Deixou o seu centro eterno em troca da periferia. Esta queda e este afastamento da divindade teve por consequência um decaimento das faculdades na natureza humana. A centelha divina retirou-se mais e mais do homem. Neshama perdeu a união íntima com Deus, e da mesma forma Ruach se afastou de Neshama, e Nefesh perdeu a sua união com Ruach. Assim a parte inferior do Nefesh, humano, que era a princípio um corpo luminoso etéreo, transformou-se em nosso corpo material, e o homem ficou sujeito à dissolução nas três partes principais da sua constituição. A morte do homem não é, porém, senão uma passagem a uma nova forma de existência. A Cabala distingue duas causas que podem levar à morte. Ou a divindade diminui sucessivamente, ou suprime bruscamente a influência que exerce sobre Neshama e Ruach, de maneira que Nefesh perde a sua força, pela qual é animado o corpo material, e este morre. Ou o corpo se desorganiza sob a influência de alguma perturbação ou lesão, perdendo a propriedade de receber a influência necessária de cima e de atrair a si forças de Nefesh, Ruach e Neshama. Cada um dos três graus de existência do homem tem no corpo humano sua sede particular e sua própria esfera de atividade. E como todos os três se ligam ao corpo em diferentes períodos da vida, abandonam o cadáver também em momentos diferentes e em ordem inversa. Neshama, o princípio da vida espiritual, cuja sede está no cérebro e que se uniu por último ao corpo material, no tempo da puberdade, é o primeiro a abandonar o corpo.
Geralmente o faz já antes do momento que designamos pela palavra morte, não deixando no seu órgão ou Merkabah mais que uma iluminação. A personalidade do homem pode, entretanto, subsistir, ainda por algum tempo, sem a presença efetiva de Neshama. Antes do momento da morte, aumenta o poder de Huash no homem, de maneira que este pode perceber o que antes estava oculto a seus olhos. A sua vista percorre às vezes o espaço e pode distinguir seus amigos e parentes defuntos. Quando chega o momento crítico, espalha-se Huash por todos os membros do corpo e despede-se deles. Disto resulta a agonia, às vezes penosa. Em seguida, toda a essência vital do homem recolhe-se ao coração, procurando abrigo diante dos Mazkin, maus espíritos, que se precipitam no cadáver. Saindo do coração, escapa Huash pela boca no último suspiro do moribundo. Quando se separou Huash, o homem parece-nos como morto, entretanto habita nele ainda Nefesh, a alma da vida, até que os Maskin o obrigam a retirar-se. Muitas vezes demora ainda perto do cadáver, e só quando sobrevém a putrefação perfeita eleva-se acima da esfera terrestre. Os laços simpáticos que uniam as três partes do ser humano durante a vida não se cortam de todo pela morte. De Nefesh desprende-se alguma coisa persistente que desce até o túmulo, aos ossos. É o que a Cabala chama o sopro dos ossos, ou espírito dos ossos. Este princípio íntimo imperecível do corpo material, cuja forma e feições conserva, constitui o Rabal de Carmim, o corpo da ressurreição, corpo astral luminoso. Tendo-se separado pela morte, as diversas partes constitutivas do homem entram nas esferas, a que as atrai sua natureza e constituição, aonde as acompanham os seres que lhes são semelhantes e que rodeiam o homem já na hora da morte. O corpo, como a forma mais material, fica nas esferas inferiores do mundo Ásia, no túmulo, com o espírito dos ossos que constitui nele o corpo da ressurreição. No túmulo está num estado de letargia obscura, que para o justo é um doce sono. Pode ser perturbado pela aproximação de um outro morto que lhe é antipático ou pela evocação necromântica. Por isso Moisés proíbe evocar os mortos. As esferas superiores do mundo Ásia servem de morada a Nefesh. Huash vai habitar o mundo Yetzirah e Neshama se eleva ao mundo Briah. Todos os três, porém, ficam unidos em um só todo por intermédio do Tselen, que é a forma e a aparência corporal do homem antes do falecimento. O Tselen, a obra, consta de três partes, de uma luz interior e espiritual e de duas luzes envolvedoras chamadas Makfin. Cada Tselen e seus Makfin correspondem em sua natureza ao caráter e grau de espiritualidade dos princípios a que pertencem. Nefesh, Huash e Neshama podem manifestar-se no exterior só por meio do Tselen. Nas aparições de pessoas mortas, vê-se o seu rabal de Garmin, ou a sutil matéria aérea ou etérea do mundo Ásia, de que se reveste o Tselen de Nefesh, para se tornar perceptível aos nossos sentidos corporais. Esta forma dissolve-se logo. O Tselen dos homens bons é puro e claro, dos homens maus é sombrio e turvo. Quanto à vida nos outros mundos é variadíssima, conforme o futuro que se preparou durante a vida terrestre, ou a alma há de passar por castigos e purificações, ou entra em gozos espirituais. Cada mundo tem seu Gan Eden, paraíso, seu Nohad Nur, rio de fogo para a purificação da alma, e seu Gin-Hinan, Gina, lugar de castigo infernal.